Aqui, ele se ergue. Átomos providos de consciência. Matéria dotada de curiosidade. Observa o mar de onde saiu. Se fascina com a própria fascinação. Eu, um universo de átomos. Um átomo no universo. Esse trecho é de uma palestra ministrada pelo físico norte-americano Richard Feynman em 1955. Na palestra, intitulada O Valor da Ciência, Feynman argumenta que existem 3 principais motivos pelos quais a ciência, ou a busca pelo conhecimento, tem valor, ou importa. Quem? Sim. Feynman é um desses nomes famosos na ciência, como Carl Sagan, Darwin ou Einstein. Não, talvez não seja para tanto. Acho que o nível de fama dele é um pouco mais nicho. Mais próximo do Mendel das ervilhas ou Oppenheimer. Mais para um famoso youtuber que para Michael Jackson, o rei do pop. Mas o Oppenheimer é famoso. Bomba atômica, maçã com veneninho, Peaky f***ing Blinders. Ok. Comparando antes do filme. Ele tá mais próximo da fama do Julius Robert Oppenheimer de antes do filme. Aí não vale. Tão próximo de Oppenheimer que os dois trabalharam juntos no Projeto Manhattan entre 1943 e 1945. Aí, em 1955, ele dá essa palestra sobre o valor da ciência e em 1965 recebe o Nobel de Física por seu trabalho em um negócio chamado eletrodinâmica quântica. Não! E isso é tudo que você precisa saber sobre Richard Feynman. Pelo menos o que nos interessa no momento. Mas o que ciência tem a ver com história? História serve para alguma coisa? Ou, espera, o que é história mesmo? Esse é o História Presente, um podcast sobre nós. Episódio 1: O valor da história. Ciência. Yeah, Mr. White! Yes, science! Não viveríamos no mundo moderno não fosse por ela. E eis o primeiro motivo que Richard Feynman cita, que a ciência tem valor porque ela tem o potencial de criar coisas. Ok, fechou. Isso é tudo, caso encerrado. Bom, mas se olhar ao redor, a ciência é importante porque ela nos forneceu os meios para inventar o avião, o smartphone, a internet, a air fryer. Ela nos permite curar e combater doenças. Experimenta você pegar sarampo em 1112. Mas é graças à ciência também que conseguimos criar bombas, armas biológicas, a internet. Todo homem recebe a chave da porta do céu, mas essa mesma chave abre a porta do inferno. Isso é o que o monge budista teria dito a Feynman em uma viagem ao Havaí. Talvez eu deva virar monge, tô precisando de um pouco de Havaí. Essa é a ideia. A ciência é importante não porque ela inventou o avião que vai me levar ao Havaí, mas porque ela tem o potencial de fazer isso. O valor da ciência não depende das coisas que ela cria, mas de ela poder criar alguma coisa. Qualquer coisa. Assim ela não deve ser julgada pelo uso que as pessoas fazem dela. Apenas nós podemos ser julgados moralmente, não o conhecimento. A chave para o céu ou para o inferno é valorizada pelo potencial em abrir uma das portas, não pela virtude de quem escolhe que porta abrir. Quem segura essa chave e escolhe que porta abrir é o segundo ponto do argumento de Feynman. A ciência tem valor porque as pessoas gostam de fazer ciência, de explorar, de descobrir, de inventar. Mas pessoas que estão fazendo um negócio chamado eletrodinâmica quântica deviam ser levadas para uma ravina e... Hey,
A satisfação pessoal é talvez o motivo mais importante. Porque se não levássemos em conta a nossa satisfação pessoal ao fazer qualquer coisa, ora, seríamos todos miseráveis, não? E já não somos. E quem iria fazer ciência se ninguém gostasse de ciência? Se ninguém sentisse prazer na curiosidade nascida da pergunta: que é essa? Por isso, o terceiro e último ponto de Feynman é um negócio que ele chama de filosofia da ignorância. Basicamente, para começar a aprender alguma coisa, você tem que primeiro admitir que não sabe nada. Não saber alguma coisa é meio que o primeiro passo em ser bom em alguma coisa. Mas a filosofia da ignorância significa admitir também que mesmo depois de estudar e aprender, depois de virar incontáveis noites em claro à base de cafeína e ódio, ainda tem muita coisa que você não sabe. Ou, mais difícil ainda, admitir que você talvez esteja errado. E que Coca-Cola não é melhor do que Pepsi. Ou que viver como um monge no Havaí talvez não seja tão legal quanto parece. What a twist! Ou, como Feynman resume, o conhecimento científico é um conjunto de afirmações de variados níveis de confiança. Algumas bastante incertas, outras quase certas, mas nenhuma certeza absoluta. Eu lembro de quando eu era criança, uns 6 ou 7 anos de idade. Ia pra praia com a minha família. Minhas duas opções eram ficar com meu pai cuidando das nossas coisas ou caminhar por horas com a minha mãe e a minha irmã. Ambas as opções super empolgantes para uma criança de 6 ou 7 anos, para quem o tempo passa de maneira muito diferente que para um adulto. Mas eu sempre acabava escolhendo a caminhada, porque meu pai, como todo bom pai, eventualmente caía no sono, e eu que já não tinha muito o que fazer só podia ficar cavando buracos na areia. Então eu escolhi a caminhada, e enquanto elas conversavam, minha mente divagava. Eu ficava olhando para as nuvens e para as ondas do mar, imaginando deuses que se transformavam em dragões lutando pelos céus. Imaginava eles correndo nas nuvens durante suas batalhas épicas, e me perguntava se eu conseguiria pisar nas nuvens. Do que será que elas são feitas? E o que segura elas lá em cima? E olhando para o mar, eu procurava identificar padrões no movimento das ondas, para tentar prever quando a próxima onda quebraria. Agora, não. Agora. Não também. Ou pensando quanto eu teria que nadar em direção ao horizonte para chegar na África. Será que eu conseguiria? Olhando para frente, eu só me perguntava quanto ainda faltava para chegar no fim da praia. De noite, eu deitava na rede que tinha na varanda da pousada em que costumávamos nos hospedar, e ficava olhando as estrelas. Não tínhamos estrelas assim na cidade. E de vez em quando... uma estrela cadente? Uau! Eu sabia que precisava ficar olhando o céu por muito tempo para ver um cometa, mas quase sempre um ou outro aparecia. Qual a diferença entre um cometa e uma estrela cadente? E o que é um meteoro, então? E um meteorito? Lembro que na época eu acreditava que estrelas cadentes eram realmente as estrelas caindo e cometas eram... alguma outra coisa, sei lá. Enquanto eu esperava aqueles riscos aparecerem no céu, eu ficava olhando as estrelas e via que algumas piscavam, a maioria. Mas outras, algumas, não. Por quê? E se eu espremia o olho, até conseguia ver que elas tinham cores diferentes, quando de primeira todas pareciam brancas. Algumas mais azuladas, outras mais amarelas e as mais fraquinhas, vermelhas. E já que elas pareciam mudar de cor do branco para alguma dessas outras, eu ficava procurando alguma que fosse mudar de azul para amarelo, ou de amarelo para vermelho, ou verde. Eu sabia que algumas daquelas estrelas eram supostamente planetas, e tentava identificar eles a olho nu. Procurava enxergar anéis em um daqueles pontos brilhantes, ou a mancha vermelha de Júpiter em outro. Ou talvez os tamanhos fossem diferentes.
Quem sabe se eu tiver sorte eu enxergue um planeta fora do sistema solar e coloquem meu nome nele. Awesome. Awesome to the max. E esperando a janta ficar pronta, enquanto a família assistia o jornal e a novela lá dentro, eu imaginava meus deuses dragões da caminhada na praia explodindo estrelas com seus superpoderes. E quanto tempo levaria até que eu visse essas estrelas explodindo? Ou se eu teria sorte de ver uma tal supernova, um termo tão legal que eu nomeei um grupo específico dos personagens da minha imaginação com esse título. Me parece que é desse ócio, do tempo livre sem absolutamente nada para fazer, que surge em nós a curiosidade pela vida, o universo e tudo mais. Mas não sobre eletrodinâmica quântica. Não. Essa mistura de fantasia e realidade, de imaginar o que não existe e questionar o que existe, é o que leva alguém a desenvolver o gosto pela descoberta. E para nós, hoje, parece coisa de criança mesmo. Quando a gente é pequeno, não vê nenhuma diferença entre o fantástico e o real, mundano. Por isso, talvez estudiosos adorem usar frases como a infância da humanidade, para se referir às sociedades no nosso passado mais remoto, porque elas também consideravam o sobrenatural como perfeitamente natural. Deuses dragões eram simplesmente parte da vida. Mas por que a criança, e nós humanos de modo geral, começamos a separar as coisas e a questionar o que de fato é real? É minha opinião pessoal como ser humano profissional que parte do apelo do fantástico é o mistério. E são mistérios que as ciências investigam, e assim vão tornando aos poucos o sobrenatural cada vez mais natural, e o natural cada vez mais interessante. Mesmo que a gente goste de fantasiar, gostamos ainda mais de descobrir a verdade. Assim, quando alguém perguntar por que uma pessoa estuda eletrodinâmica quântica, a resposta mais direta e honesta é simplesmente porque a pessoa gosta. Eu quero me drogar. Não desvirtua. E a história? Isso, bem lembrado. Então, se as pessoas fazem ciência porque gostam, e esse é o motivo pelo qual a ciência tem valor, as pessoas também fazem história porque gostam. Fazem história ou estudam história? Espera, o que exatamente é história? História é uma daquelas palavras que todo mundo parece estar de acordo com o que significa, mas se alguém parar para perguntar, ninguém explica. Tipo, que pessoa normal já parou para tentar explicar o que é música ou a cor vermelha sem apontar para um rótulo de Coca-Cola? Mas caso alguém, decida olhar em dicionários e artigos a definição da palavra história, vai sair com 3 significados principais para o termo. O resto tudo é variação ou debate acadêmico e... É um montão de amontoado, de muita coisa escrita, você tem que suavizar aquilo. Então existem 3 definições para a palavra história. História como sinônimo de passado. História como sinônimo de narrativa. 3, 4, 5, everybody in the... Ei, calma. E por último, história como a disciplina que estuda o passado. Mais ou menos. A gente chega lá. Falando em passado, a primeira definição de história. O passado é algo inerente a tudo e a todos. Todos nós viemos de algum passado. Somos constituídos pelas nossas histórias individuais. Como fomos criados, em que cidade, quantos quilômetros caminhamos na praia na infância e o que comemos hoje de manhã. Tudo isso é a nossa história. O passado contém tudo que se tem registrado de alguma forma que pode ser lembrado e também tudo aquilo que foi esquecido para sempre. Temos nossas memórias, mas nosso subconsciente, nossa carne, tem outras. E o mesmo é verdade das sociedades e civilizações humanas. Elas são constituídas tanto pela lembrança quanto pelo esquecimento. O passado também não pode ser interferido ou mudado. Somos o que somos. E esse passado é individual, pessoal, intransferível e universal. Você tem sua própria história, sua mãe tem a dela, seu papagaio,
seu cachorro, eu, o universo inteiro. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. A história como narrativa é tudo aquilo que a gente conta para outra pessoa. É a história de um livro, de uma série, de um filme, ou a história que a sua tia conta da vez em que ela quase foi comida por um cachorro do tamanho de um urso. Adoramos ouvir e contar histórias. É a nossa forma mais básica de interagir uns com os outros. Contamos como foi o nosso dia ou as fofocas do trabalho. E até inventamos épicos sobre hobbits caminhando até um vulcão, ou deuses dragões explodindo supernovas. Como narrativa, a história pode então ser real, fantasia ou completa balela. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Pois é. No sentido de narrativa, as palavras história e ficção se confundem e podem assumir o significado de mentira. E já que nossos cérebros têm uma ponte pronta para conectar os termos história, ficção e mentira, bom, temos aqui um potencial problema para a terceira definição do termo. A história como disciplina acadêmica, que possui regras e diretrizes que profissionais de história devem seguir. A disciplina de história é um trabalho, uma profissão que exige participação ativa. O trabalho de história acontece no presente, a partir do estudo das fontes que sobreviveram ao tempo para chegar até nós. Ou seja, historiadores fazem história, o trabalho, estudando essas fontes históricas do passado. O historiador só pode trabalhar no agora com essas fontes. Ele não pode entrar em uma máquina do tempo e voltar ao passado. Ainda. E falando em máquinas da ficção científica, como esse podcast está concorrendo ao prêmio de mais moderno podcast de história, eu... Quê? Como assim não é uma categoria? Não existe prêmio de mais moderno podcast de história. Porra, nem como revelação. Aparentemente por motivo nenhum, eu perguntei para a inteligência artificial mais popular do momento, o ChatGPT, por uma definição de história, e eis o que ele respondeu. Resumidamente, a história pode ser definida como o estudo sistemático e interpretativo do passado humano. É a disciplina que busca compreender e narrar eventos, ações e ideias que ocorreram em períodos anteriores, examinando suas causas, consequências e contextos. A história envolve a análise crítica de fontes e evidências disponíveis, a fim de construir uma compreensão mais completa e precisa do passado. Além disso, a história também se preocupa em investigar mudanças e continuidades ao longo do tempo, examinar diferentes perspectivas e interpretar o significado e o impacto dos eventos históricos na sociedade e na humanidade como um todo. Essa história disciplina, que, segundo a IA, é feita de maneira sistemática e exige análise crítica e investigação a fim de interpretar e compreender, começou a ter sua metodologia desenvolvida na Europa por volta dos séculos XVIII e XIX. Ela nasceu a partir da preocupação dos estudiosos da época em ir além da simples transmissão de eventos passados. Até então, vindo desde lá na antiguidade grega, a pessoa que trabalhava com história fazia simplesmente a narração desses eventos tal qual estavam descritos em suas fontes, com o objetivo de os preservar quase como artigos em um museu. Ou seja, a história como um registro do passado para a posteridade. Até o século XVIII, a pessoa que estudava história pegava o passado, tirava o pó, polia e emoldurava para as outras pessoas verem. Essa forma tradicional de fazer história começou na Grécia com um cara chamado Heródoto. Para quem não conhece Heródoto, pensador grego do século V a.C., acho que jogou futebol nos anos 50, nomeado pai da história por alguns e pai das mentiras por outros pelo seu estranho interesse em formigas gigantes. Escreveu uma obra em 9 volumes sobre as guerras entre gregos e persas, que ele nomeou simplesmente Histórias, ou Investigações, que é de onde a palavra história vem. E ele começa assim o texto. Estas são as pesquisas de Heródoto de Halicarnasso, que ele publica na esperança de assim preservar do esquecimento a lembrança do que os homens fizeram, e de impedir que as grandes e maravilhosas ações dos gregos e dos bárbaros percam a devida recompensa de sua glória, e também para registrar quais eram os motivos de suas desavenças.
A história era feita para celebrar grandes personagens e enaltecer a identidade de um povo ou uma nação por meio desses personagens e de uma série de eventos marcantes. Por que para Heródoto era importante preservar do esquecimento os eventos da guerra entre gregos e persas? Porque essa guerra ajudou a definir a identidade do povo grego, e as grandes e maravilhosas ações dos heróis que lutaram nessa guerra são motivo de orgulho dessa identidade. E assim o que a gente chama de história foi sendo produzido na Europa e em outras partes do mundo tocadas pela influência da cultura europeia. Ali pelos séculos XVIII e XIX, de novo na Europa, a história e diversas outras áreas do conhecimento começaram a aplicar certos sistemas ou séries de regras para sua produção, a partir da experiência das ciências naturais e exatas com o desenvolvimento de um negócio chamado processo científico. Yeah, Mr. White! Yes, science! Esse já foi. Pode usar de novo? Sei lá. Não pode? Acho que não tem problema, né? Não tinha outra pra botar. Deixa eu ver. Hail science! Basicamente, mesmo que a gente não precise entrar no mérito se história é ciência ou não, o que acontece é que quase todos aqueles cursos que você pode escolher na faculdade seguem o tal processo científico no desenvolvimento do chamado conhecimento acadêmico. Alguns mais, outros menos. Então, o que é esse processo científico? E como ele funciona na história? De novo, eu pedi uma definição para o ChatGPT. Tem certeza que não tem prêmio? Não! O processo científico é uma abordagem sistemática e metódica para obter conhecimento sobre o mundo natural, baseada em observação, experimentação, análise de dados e formulação de teorias e hipóteses testáveis. É um processo contínuo de investigação que segue etapas bem estabelecidas. 1. Observação cuidadosa e atenta de fenômenos naturais ou eventos específicos. 2. Com base na observação, são formuladas perguntas que buscam explicar o que está acontecendo. 3. Desenvolve-se uma hipótese ou suposição preliminar que tenta responder às perguntas formuladas. 4. Para testar a hipótese, são projetados experimentos ou conduzidas observações cuidadosamente planejadas. 5. Dados coletados nos experimentos são analisados e interpretados para determinar se eles apoiam ou refutam a hipótese. 6. Com base na análise dos dados, é possível chegar a uma conclusão sobre a validade da hipótese. 7. Os resultados e conclusões são comunicados à comunidade científica e à sociedade em geral e são sujeitos à revisão por pares. Caralho! Essa foi longa. Desculpa a exposição ininterrupta, mas eu só conheço uma música cuja contagem chega até 7 e ela é assim. Estou de volta caminhando na praia. Sem nenhuma preocupação na vida porque não tenho contas a pagar e as redes sociais ainda não existem. Estou cuidadosamente observando fenômenos naturais. As ondas, as nuvens correndo no céu e à noite, as estrelas e os cometas. Eu formulo perguntas sobre o que eu vejo. Será que eu consigo prever o movimento do mar? Do que as nuvens são feitas? Por que as estrelas mudam de cor? Como elas explodem? E crio no meu cérebro infantil hipóteses para essas questões. Deuses dragões em embates épicos explodem estrelas em supernovas. A imaginação nada mais é do que a hipótese do processo científico. Não perdemos nossa imaginação porque crescemos. Alguns apenas dedicam menos energia a ela. A revolução da instituição do método científico começa no 4º passo, na experimentação ou na observação mais cuidadosa. Ok, espera. Hã? Eu aceito que as pessoas podem se interessar pela história e imaginar explicações para ela ter acontecido do jeito que aconteceu. Sim. Mas que experimentos você vai fazer se o passado, por definição, já passou? Eu tinha mencionado que iria entrar na questão de historiadores estudarem o passado, ou, como o ChatGPT disse,
o passado humano. E como não existe lugar melhor que o presente, aqui vamos nós. Falando em presente, é sempre nele que o historiador, a historiadora ou qualquer pessoa atua. Assim, a observação que o historiador faz é uma observação do presente. O trabalho do historiador começa com uma observação que ele faz do seu próprio tempo e da sua própria sociedade. Ele observa, por exemplo, o estopim de um novo conflito ou o ressurgimento de um movimento ou ideologia, e só então começa a recorrer ao passado para tentar entender esse evento presente. Por isso, o passado está mais para uma ferramenta de estudo da história do que o objeto de estudo, porque ela utiliza o passado sempre para tentar compreender e explicar o presente. Quando um astrofísico, ou eu na minha rede na praia, está olhando para as estrelas, ele está olhando milhares ou milhões de anos para o passado. Mas não falamos que é o passado que ele estuda. Ou quando um matemático estuda fórmulas e teoremas criados por pessoas com muito tempo livre na Grécia, na China, na Arábia e em vários outros lugares em diferentes épocas. Também não falamos que o matemático está estudando o passado. Como pessoa de humanas eu não faço a ideia do que essa criatura está estudando, mas provavelmente seja algo que leve à eletrodinâmica quântica. Não! É mais engraçado ainda da segunda vez! Em todos os casos, nossos primeiros interesses estão no presente. E só nos interessamos pelo passado quando encontramos nele uma certa familiaridade ou as aparentes explicações para as nossas dúvidas de agora. E no caso da história, qual é o nosso interesse no agora? Ora, tá no nome do campo acadêmico? Humanidades? O objeto de estudo da história, da antropologia, das ciências sociais e tantas outras são as pessoas. As pessoas e as sociedades que elas constituem ao longo do tempo. Mas e por que o objeto, as pessoas e as sociedades que elas constituem ao longo do tempo, não é passível de experimentação científica? Pergunta a pessoa com inclinações a cometer crimes contra a humanidade. Eu não posso experimentar deflagrar uma guerra ou uma revolução para ver como é que as coisas progridem? Da mesma forma que não pode um antropólogo largar uma criança no meio da selva para ver como ela se desenvolve sendo criada por lobos. Computadores ultra avançados hoje conseguem simular o movimento de bilhões de estrelas para projetar toda a vida de uma galáxia, mas não conseguem computar os impulsos e motivações de todos os indivíduos que constituem uma sociedade. O ser humano é o objeto mais complexo que pode ser estudado, e os historiadores só o podem fazer coletando dados de experimentos que já foram realizados. Para compreender uma guerra no presente, se buscam outras guerras no passado, por exemplo. E a fim de coletar os dados mais precisos, historiadores devem se manter atentos ao fato de que a Primeira Guerra não é igual à Segunda, que não é igual ao Golfo, nem à Ucrânia. E então a história acadêmica não faz experimentos. Ela primeiro observa, depois se pergunta, imagina uma resposta e então faz observações mais cuidadosas e planejadas. Depois analisa, conclui e divulga. E, do mesmo jeito que as ciências naturais de Richard Feynman, as pessoas que fazem história não sabem de tudo e podem às vezes estar erradas. Mas negar a história, as ciências e o método científico é jogar o bebê fora com a água do banho. Se podemos estar errados nas nossas explicações sobre a vida, o universo e tudo mais, significa que estamos, de certa maneira, mentindo? E o que exatamente é a verdade? Verdade é uma construção. Ela é produto de um fato e da comunicação desse fato. Se uma árvore cai na floresta e ninguém escuta, ela pediu socorro? Existem então várias verdades, pois toda vez que um fato é comunicado de uma pessoa para outra, e até onde eu sei apenas pessoas podem comunicar fatos, ele é interpretado pela pessoa que comunica e pela pessoa que escuta, de acordo com as visões de mundo que cada uma delas possui. E assim, ele se torna uma verdade, ou uma mentira. Muitas mentiras não têm base em fatos, mas às vezes, as melhores têm. Qual então a diferença entre uma mentira dessas e uma verdade?
Verdades são abrangentes, elas permitem interpretações diversas, sem que elas mesmas se percam ou sejam negadas. A árvore caiu porque foi derrubada. O madeireiro precisava de dinheiro para pagar o tratamento da esposa. Mas a árvore estava em uma área de reserva ambiental. Já mentiras proíbem qualquer alternativa de verdade, pois elas se colocam como exclusiva explicação do fato. Ou ainda, negam outros fatos que a contradigam. Árvore nenhuma foi derrubada. As ciências e as humanidades procuram explicações cada vez mais próximas da verdade. Verdade com V maiúsculo. Mas assim como a moral, ou o sentido da vida, pelo menos por enquanto, essa grande verdade é um conceito além do nosso alcance, e um motivo de debate da filosofia ou da metafísica. Enquanto isso, o que temos são as histórias. Nossas histórias. Pequenas verdades que contamos para fazer rir, emocionar ou ensinar lições. Algumas mais factuais que outras. São essas verdades menores, mais especificamente aquelas sobre as pessoas e as sociedades ao longo do tempo, que são resultado do estudo da história. O método científico é aplicado por historiadores e historiadoras para chegar a verdades cada vez mais relevantes e melhor firmadas em fatos. Uma mentira histórica, por outro lado, mesmo baseada em fatos, vai sempre excluir verdades que não justifiquem no presente as ações promovidas pela mentira. What is the cost of lies? Em 16 de junho de 1944, em uma cidadezinha do oeste da França, um homem foi fuzilado por oficiais nazistas da Gestapo. O homem em questão era acusado de participar da resistência francesa à ocupação nazista na Segunda Guerra. O homem em questão era um historiador, chamado Mark Bloch. Medievalista, judeu e vivendo no período mais conturbado do século XX, Bloch não escreveu sobre a apropriação do passado medieval alemão pelos nazistas, não falou sobre as raízes históricas do antissemitismo na Europa, nem das origens dos movimentos fascistas. Não. Durante o período da ocupação do seu país, enquanto se escondia e desafiava os nazistas, Mark Bloch estava escrevendo um livro sobre história e sobre os historiadores. A Apologia da História foi lançada após a execução do seu autor. Em meio aos horrores da guerra e de ideologias que faziam uso de mentiras históricas para justificar atrocidades, Bloch escreveu em defesa da história e daqueles que a estudam. E no seu argumento, ele propôs a mesma questão que Feynman. Qual é o valor da história, afinal? Para que serve a história? Nas palavras de Mark Bloch, a história é o esforço total para entender o homem na sociedade e no tempo. Calma. Aqui a gente lê o homem como ser humano. Vamos dar uma colher de chá pro cara. Ele tinha nascido no século XIX ainda. O progresso tem que começar em algum lugar. Ao dizer que a história é um esforço, uma luta, Bloch está dizendo que provavelmente jamais saibamos toda a história ou a verdade com V maiúsculo. E o que podemos é apenas nos aproximar cada vez mais dela. E nesse ponto, de que jamais poderemos saber absolutamente tudo sobre a história, sobre o passado, voltamos à terceira observação de Feynman, de que a ciência tem valor por tornar a pessoa humilde, porque exige que ela reconheça que nunca irá saber tudo, que a qualquer momento ela pode estar errada, e que a ignorância, mesmo não sendo uma bênção, também não é uma maldição. E estar errado não é o fim do mundo. Para Bloch, a história é igual, porque se ela é definida pelo esforço, o esforço então nunca acaba. Qual era o segundo ponto mesmo? Deixa eu ver. Definição de verdade histórica, método científico,
OnlyFans para podcasters. Isso não devia estar aqui. Preço passagem aérea para Havaí. Achei. A ciência tem valor porque as pessoas gostam de fazer ciência. Bom, eu gosto de história. A reação mais comum que um historiador ouve ao dizer para alguém que estuda história é alguma variante de "Ai, eu adoro história", ou se eu não tivesse feito blá blá blá, eu teria feito história. E considerando os sucessos de bilheteria e audiência que dramas históricos geralmente têm, eu diria, com um certo grau de confiança, que muita gente gosta de história. E como não gostar, né? São os mistérios do passado, do nosso passado, sendo revelados nas maiores histórias já contadas. E como gostamos de ouvir histórias. Aquela sua tia já contou a história do cachorro infinitas vezes, e o cachorro e o urso parecem maiores a cada versão, mas se numa reunião de família ela ainda não mencionou o cachorro, alguém com certeza vai lembrá-la. Mark Bloch também comenta que a história distrai, e acho que podemos entender o valor nisso considerando do que ele estava tentando se distrair na época. Mas e quanto ao potencial de criar alguma coisa? Toda aquela coisa da chave pro céu ou pro inferno. A história pode criar alguma coisa? Bom. Oi. Olha eu aqui, criando alguma coisa com história. Olha. Psh. Aqueles filmes sucessos de bilheteria, as séries sucessos de audiência, os livros sucessos de vendas, todos puderam ser criados porque alguém primeiro se interessou por história. Porque arqueólogos, historiadores, antropólogos e profissionais de diversas outras áreas das humanidades pesquisaram, discutiram, traduziram, cavaram e descobriram um conhecimento que foi construído, desmentido e remontado ao longo de sabe-se lá quantos anos, e que vai seguir sendo aprimorado em um esforço constante e total. A história, quando revela o nosso passado, também nos situa no presente e nos permite reconhecer que somos produto desse passado. Com a história definimos nossas identidades, nos reconhecendo como parte de algo, de uma sociedade, de um agora. Somos produtos da história estudando história. Descendentes de rainhas, imperadores, heróis, dos tolos brindando em seus palácios de cristal e dos coitados morrendo nas sarjetas. Somos uma infinidade de grãos de areia na praia parando as ondas do mar. Átomos em um universo de átomos. O universo conhecendo a si mesmo. Bonito, né? Para Mark Bloch, a história tem ainda um quarto ponto, graças ao qual ela tem valor. É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil! A história também é arte, é literatura. Na academia, ela pode ser submetida ao escrutínio do processo científico, mas diferente das ciências naturais, ela não pode ser reduzida a fórmulas, leis e estruturas. História é uma ciência de observação e teorização, mas a sociedade se esquiva da aplicação de leis universais de comportamento. Um objeto em repouso se mantém em repouso, mas o indivíduo é imprevisível. Então, se a história não formula fórmulas ou leis, a ela resta comunicar seus aprendizados com palavras, com poesia. Talvez por isso tanta gente goste de história. Porque o conhecimento histórico só pode ser compartilhado na nossa forma favorita de comunicação, por meio de histórias. Histórias que nos conectam ao passado, a nossas identidades, nossos ancestrais, a nossa história. E que rica história é essa?